Oi meninos, oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre inversão de intervalos e também sobre intervalos consonantes e dissonantes. Vamos lá? A gente vai começar então falando sobre inversão de intervalos e pelo nome a gente já começa a deduzir o que é isso que acontece no intervalo quando ele está invertido. Vamos lá. Inversão de intervalos é tornar a primeira nota a última nota do novo intervalo, transportando-a uma oitava acima se o intervalo for ascendente ou uma oitava abaixo se o intervalo for descendente. Vamos olhar lá no exemplo. Eu tenho um intervalo aí da notinha Fá e da notinha Lá bemol. Na inversão, essa nota que é mais grave, que é a primeira nota, que é o Fá, ela é colocada, ela é jogada lá para a oitava de cima. Então agora, em vez de ser Fá e depois Lá bemol, vai ser Lá bemol e depois o Fá. Né? No outro exemplo, a gente tem Ré sustenido e Fá. Então essa primeira nota mais grave, eu vou transportar ela lá para a oitava de cima. E ela vai acabar se tornando a mais aguda. Então na inversão vai ficar Fá e Ré sustenido, certo? Eu inverti. O que era mais grave ficou mais agudo, foi jogado uma oitava acima. E no intervalo descendente, a nota mais aguda é transportada uma oitava abaixo, então ela acaba se tornando a mais grave, certo? Tem uma observação aí que diz o seguinte: somente intervalos simples e melódicos podem ser invertidos. O que está querendo dizer? O intervalo simples ele pode ser invertido e continuar simples. O intervalo composto, se ele for invertido, vocês podem ver o exemplo na apostila de vocês, ele vai se transformar em um intervalo simples, tá bom? A gente pode olhar, por exemplo, lá na apostila, o intervalo na página 42, de Dó e o Ré lá de cima. Quando ele é invertido, ele deixa de ser composto e passa a ser simples. Ao inverter o intervalo, nota-se que os intervalos, por exemplo, de segunda, ele se torna intervalo de sétima. Os de terça se torna de sexta, de quarta se torna de quinta, e assim vai conforme vocês estão vendo na tabela. Olha a dica aí embaixo, a soma dos intervalos sempre será 9. Por exemplo, 2 mais 7 vai ser 9. Então, se o intervalo era de segunda, quantos que eu preciso para completar 9? 7, né? Aula de matemática aí também, tá bom? Como que isso acontece, tia? O intervalo de segunda, Dó e Ré, por exemplo. Se eu for inverter esse intervalo, em vez de ser Dó, Ré, ele vai ser Ré, Dó. Então ele era intervalo de segunda, que passou a ser de sétima. Ré, Dó. Ok? Outra questão também que a gente observa. Os intervalos diminutos tornam-se aumentados, os menores tornam-se maiores, os justos continuam justos, os maiores em menores, os aumentados em diminutos. Então observa que um vai para o oposto do outro, tá bom? É simples. O único que permanece igual é o justo. O diminuto é aumentado, o aumentado torna-se diminuto. O maior se torna menor, o menor se torna maior, tá bom? Então nessa inversão, o intervalo passa a ter uma classificação diferente, ok? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que são intervalos consonantes e intervalos dissonantes. Vocês já ouviram essas palavrinhas? Consonante e dissonante? Aí está escrito, os intervalos podem ser classificados também como consonantes e dissonantes. Tem muitos tipos de classificar, muitas formas de classificar os intervalos, né? Consonantes, quando ele não pede resolução sobre o outro intervalo. E dissonante quando pedem resolução sobre o intervalo consonante. O que está querendo dizer? O que é pedir resolução? O intervalo dissonante, ele quando a gente escuta, a gente ouve ele com um certo desconforto. Parece que está quase que errado, sabe? A gente pode pôr entre aspas porque isso também é usado. Só que o dissonante, ele dá um desconforto. Por exemplo,
Vou usar aqui um exemplo de um intervalo dissonante. Parece que ficou meio torto, né? Ficou meio estranho. E se eu fizer? Olha como que agora resolveu melhor, né? Eu vou colocar mais um exemplo para ficar mais claro. Ó, o intervalo dissonante. Tá vendo que fica desconfortável? É dissonante. E agora consonante. Resolveu, né? Dissonante, consonante. Então, o consonante, ele traz essa resolução. É como se tivesse resolvido. Quando a gente escuta, tá bem resolvido, tá bem fechadinho, tá bem ajustado, tá bom? Vamos ver quais são os tipos de intervalo que são consonantes e dissonantes? Vamos lá. Os intervalos maiores e menores de terça e sexta são consonantes variáveis. Depois a gente vai entrar um pouquinho, mas não precisa preocupar com o que é esse variáveis, tá bom? São consonantes. Os acordes de quarta, quinta e oitava justa são consonantes invariáveis. Mas vamos lá, vamos voltar lá no de terça e de sexta. Olha só o intervalo de terça. Consonante, tá bom? Tá tudo resolvido. E o intervalo de sexta? Agora o intervalo de quarta, quinta e oitava. São intervalos consonantes. Os menores, aí tá falando sobre acordes, gente, mas a gente pode substituir por intervalos, tá bom? Não se preocupem com esse acorde. Os maiores e menores de segunda e sétima são dissonantes, tá? Não aí, mas é porque foi um errinho, tá? São dissonantes. Olha só, escuta o intervalo de segunda. Dissonante. E de sétima? Dissonante, tá bom? Então, intervalo de segunda maior pede uma resolução. Certo? Olha a resolução. Fica até mais... dá até um alívio, né? Quando resolve. E aí também tá que todos os aumentados e diminutos são dissonantes. Ok? Então, hoje esse foi o nosso conteúdo teórico e a gente vai agora fazer a nossa parte de percepção. Nós vamos fazer a leitura melódica. Tá lá na apostila, na página 55, leitura número 2. Vamos lá? Essa leitura, ela é em clave de Fá. Então, para alguns, vai precisar de uma atenção maior ainda, né, na leitura, no nome dessas notas. Então, a gente vai fazer mais lento e vocês tentem fazer junto comigo, tá bom? Dó, mi, fá, sol, sol, lá, dó, si, lá, sol, sol, fá, lá, sol, fá, mi, ré, mi, dó, dó, mi, fá, sol, sol, lá, si, dó, lá, sol, 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 fá, 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 mi, ré, sol, 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 dó. Conseguiram fazer junto comigo? Espero que sim. Se não, voltem o vídeo, tentem fazer junto comigo novamente, tá bom? Estudem bastante e a gente se encontra na nossa aula no Zoom, tá bom? Um beijo, tchau!